Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Nós estamos aqui hoje para falarmos da finalidade do jejum. Qual é o propósito do jejum? O porquê jejuar? Qual é o jejum que agrada a Yahweh dos Exércitos? No vídeo passado eu trouxe aqui, irmãos, alguma coisa que, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, eu sugiro a você também ver o vídeo O Verdadeiro Jejum. Lá eu faço um apanhado e uso um comentário de um irmão que comentou aqui no vídeo O Espírito de Romilson Ferreira. Foi nesse vídeo que esse irmão fez o comentário. O Espírito de Romilson Ferreira. Está aqui no canal. Se você quiser lá ver, ele fez um comentário e falou um pouco de jejum. Então no vídeo O Verdadeiro Jejum, eu aproveitei o comentário do irmão lá e fiz o vídeo Verdadeiro Jejum. E esse vídeo é a finalidade do jejum. Por que jejuar? Para que jejuar? Visto que as escrituras afirmam que Yahshua jejuou, Moisés, Macha jejuou, muitos outros jejuaram. Esse amigo que vos fala, eu também jejuo, irmãos. E quero dizer para você que tem uma data específica. Nela eu não abro mão de jejuar. É a data de 24 para o 25 de dezembro. Nessa data eu jejuo como protesto à festa do porco, que a gente sabe que 24 e 25 de dezembro é a festa do porco. E eu abro mão de comer nessa época. Esse dia é um dia específico do ano, que eu sempre estarei jejuando, como jejuei na virada do 24 para o 25 de 2024. Agora, fiz isso em protesto à festa do porco e fiz em homenagem ao nosso irmão mais velho, Yahshua Mashiach. Em homenagem a ele, irmãos. E como que vamos dizer assim, como que uma oferta de amor e gratidão ao que ele fez por nós. Então, quando eu jejuo no dia 24 para o dia 25 de dezembro, repito, jejuo em protesto à festa do porco e jejuo em homenagem ao nosso irmão mais velho. Entende? Porque eu presto esse serviço, presto esse ritual ao nosso irmão mais velho em homenagem a ele. Mas em outros dias, se necessário for, eu faço o jejum. Mas nós temos que entender qual é a finalidade do jejum. Para que é de fato o jejum? Será que o jejum é para mortificar as obras da carne? Será mesmo isso, irmão? As escrituras ensinam alguma coisa parecida com isso? Que o jejum é para mortificar as obras da carne? Se você tiver um verso bíblico que me diz que o jejum é para mortificar as obras da carne, eu estarei muito ansioso de ver esse texto, em que algum lugar das escrituras nos ensina que o jejum é para mortificar as obras da carne. Se você tiver esse texto, me mostre. E, sem mais delongas, eu quero ler um trecho da passagem de Matitial, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 4, onde fala do relato do jejum que Yahshua fez. Então foi conduzido Yahshua pelo Espírito ao deserto. Irmãos, observe para onde que
o Espírito levou Yahusha ao deserto. E qual era o objetivo? Para ser tentado pelo diabo. Deixa eu falar um pouco desse verso 1 aqui. Observe que o Espírito levou Yahusha para ser tentado pelo diabo. E olha o local, irmãos. Justamente no deserto, aonde não tem comida e tampouco água. E aqui, nesta passagem, nós já podemos entender, irmãos, o contexto em que o primeiro Adão caiu e o contexto em que o segundo Adão foi vitorioso. Aonde o primeiro Adão caiu, ele podia comer de tudo que estava ali, de todas as árvores, de tudo que era possível comer, ele podia comer de tudo. Apenas uma árvore, nossos primeiros pais não podiam comer e nem tocar nela. E essa árvore representa, irmãos, 0,1%. 0,1% de restrição. De tudo que eles tinham disponível à sua frente, apenas 0,1%, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não podiam mexer. Agora, Yahusha, no contexto, que nós vamos continuar a leitura aqui, Yahusha, irmãos, ele foi tentado num contexto extremamente desigual, comparado ao contexto dos nossos primeiros pais. Yahusha foi tentado dentro de um contexto totalmente desfavorável, num deserto, onde não havia nem comida e nem água. E tendo jejuado, olha só, irmão, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho do Criador, mande que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Criador. Como eu expliquei a vocês, aonde tem Senhor, eu leio Iau. Aonde tem Senhor com todas as letras maiúsculas, eu leio Iau. E aonde tem Deus, eu leio Criador. Então, meus irmãos, partindo do princípio, na resposta do mestre, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Criador. E nós, então, irmãos, podemos entender aqui qual é a finalidade do jejum. O jejum, irmãos, não é para mortificar a obra da carne. Se for, eu quero que você me mostre aqui, né, dentro das Escrituras, que o jejum é para mortificar a obra da carne. O jejum, irmãos, é para confirmar a palavra que sai da boca de Yahweh. Pois nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahweh. E qual foi a palavra que saiu da boca de Yahweh? Ou da boca do próprio Yahusha? Porque era ele que tratava ali com Adão. Qual foi a palavra, irmãos, que saiu da boca de Yahweh, que Yahusha passou para Adão? Não toque nessa árvore. Essa foi a palavra que saiu da boca de Yahweh. Não toque. Em todas as outras vocês podem comer livremente, à vontade. Mas nessa vocês não toquem. E o que Adão e Eva fizeram exatamente, irmãos? O que Adão e Eva fizeram? Foram e tocaram. Ou seja, desobedeceram a palavra que saiu da boca de Yahweh dos exércitos. O jejum, irmãos, não é para mortificar a obra da carne. Eu quero que você me mostre na Bíblia um único texto que afirma que o jejum é para mortificar a obra da carne, ou mesmo para mover a mão de Yahweh em nosso favor.
Irmãos, se tiver alguma coisa fechada em nosso caminho, alguma porta fechada em nosso caminho, se Yahweh não abrir, irmão, se Yahshua não abrir, o teu jejum, o meu jejum não vai abrir aquela porta. Porque lembra, o que Yahshua fala para a igreja de Filadélfia? Eu sou o que abro e ninguém fecha. E sou o que fecha e ninguém abre. Portanto, se o jejum for um mecanismo de mover a mão de Yahweh para ele abrir porta para nós, então Yahshua, ele está dizendo aí que além dele existe um outro mecanismo para abrir e fechar a porta. E Yahweh não ensina, irmãos, e Yahshua não ensina que exista um outro mecanismo para abrir porta, senão ele mesmo. E Yahweh, irmãos, nos abençoa, e Yahweh abre as portas para nós, abre os caminhos para nós, abre aquela causa que está há anos na justiça. Não é porque você jejuou para ele abrir e você ganhar aquela causa na justiça. Não, irmãos. Isso é ultrajar o sangue da aliança. Isso é ultrajar o favor imerecido de Yahweh. Eu não jejuo, irmãos, para mover o braço de Yahweh para alguma coisa a meu favor, para abrir caminho dentro do meu ministério, dentro da minha existência com Ele. Eu jejuo simplesmente, irmão, porque eu entendo que nem só de pão vive o homem. Quando a gente jejua, a gente está falando isso para nós mesmos. Nós estamos confirmando a palavra de Yahweh. Nós estamos dizendo para nós mesmos que a comida não é um ídolo, não é algo em que o nosso estômago adora. Os homens maus, os homens que não conhecem Yahweh dos exércitos, eles matam e morrem por causa da comida. Matam e morrem por causa da comida, irmãos. E por que eu estou falando isso? Os homens não matam e morrem por causa do dinheiro? E é com o que a gente compra comida? Não é com dinheiro? Se as pessoas matam por causa do dinheiro, logo elas matam também por causa da comida. E o jejum, irmãos, não é para você mover a mão de Yahweh e abrir a porta para você em alguma causa, em alguma coisa. O jejum é para você confirmar para você mesmo que você é totalmente dependente de Yahweh. Que a tua fome, que a minha fome não pode estar maior, não pode estar acima da vontade de Yahweh para nós. O jejum é para isso, irmãos. Não é para matar as obras da carne. Para matar as obras da carne, a gente tem que andar no Espírito, irmãos. Para matar as obras da carne é andar no Espírito. Se você anda no Espírito, então tu vai matar as obras da carne. Tu já matou. Tu não vai matar, não. Tu já matou. Se você andar no Espírito, as obras da carne já estão desfeitas. Já não tem mais valor para você. Ela já não te prejudica mais. Já não se faz presente mais na sua vida. E quais são as obras da carne, irmãos? São as injustiças, os procedimentos errados. Essas são as obras da carne. Você acha correto você fuzilar o seu irmão com palavras pesadas, palavras que você não gostaria que fosse referida ao seu respeito? Você gostaria, meu irmão, que alguém chamasse você de herege? Eu nunca chamei, irmãos, e nem pretendo chamar ninguém aqui de herege. Isso é obra da carne, irmão. Chamar o outro irmão de herege está produzindo a obra da carne. Agora, chamar o outro irmão de amado, de querido, de amável, suportável, isso é obra do Espírito, irmãos. A obra do Espírito, para a gente matar a obra da carne, a gente precisa produzir as obras do Espírito. E para produzir as obras do Espírito, é necessário a gente andar no Espírito. Se você anda no Espírito, você não cumprirá a concupiscência da carne. Não viverá debaixo da concupiscência da carne. Para destruir a obra da carne, é necessário andar no Espírito. E andar no Espírito, meu irmão, minha irmã,
meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs e Aldim. Andar no Espírito é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade de Alcha, nosso irmão mais velho. Isso é andar no Espírito. A gente só mata a vontade da carne andando no Espírito. E para andar no Espírito, meu irmão, você não precisa passar fome, não. É evidente que nós temos responsabilidade com o que comemos e com o que bebemos. Nós não podemos comer e nem beber qualquer coisa. Uma vez que o nosso corpo é templo do Ruach Kadosh, é templo aonde Al e Alcha comunica conosco, comunga conosco, congrega conosco. Então nós não podemos beber cachaça, comer das comidas que Ial disse que não devemos comer. Levítico 11 ali é uma receita de saúde e a provisão que Ial deixou para nós termos noção daquilo que devemos comer. Por que nós não devemos comer bagre? Porque bagre não tem escama, tem barbatana, mas não tem escama. E os metais pesados das águas dos rios, dos mares, porque tem bagre no rio e tem bagre também nos mares. E esse peixe, irmão, a carne dele é cheia de metal pesado. Por isso, em Levítico 11, não permite que a gente come peixe sem barbatana e sem escama. Tem que ter os dois, barbatana e escama, igual a tainha, igual a sardinha, igual a anchova, igual a corvina. Agora, cavalinha, peixe-galo, todos esses peixes são imundos, a gente não pode comer esses peixes. Agora, nós temos que entender a estrutura, o verdadeiro significado do jejum. Porque o verdadeiro significado do jejum, irmão, não é para mortificar a obra da carne. O que mortifica a obra da carne é andar no Espírito. E andar no Espírito, irmãos, não é andar sem ler as Escrituras. Tem que ler as Escrituras. Tem que orar, exercer bondade, exercer amor para com o seu próximo, ser cortês com ele. E não é isso que eu vejo, irmãos, em algumas mídias, em alguns canais, em alguns grupos, os irmãos falando com prazer na fala que se continuar assim eu vou silenciar, eu vou excluir. E a atitude de amor, irmãos, andar no Espírito é obedecer e Alcha. Isso é andar no Espírito. Um exemplo que eu dou sempre aqui é um exemplo crasso. Eu sempre dou esse exemplo aqui. E agora eu vou abster de colocar o nome no boi, ou os nomes nos bois. Mas, por exemplo, Ial disse que a gente deve deixar o joio crescer junto com o trigo. Ial já falou isso. Não arranque, porque vocês ao arrancar o joio, você pode arrancar o trigo. Deixar crescer junto, irmãos. E Alcha, ele mandou que se pregasse o evangelho a toda criatura, ou seja, a trigo e também a joio. Agora, a joio, pregar o evangelho a joio, é no intuito de salvação para ele? Não, joio não se salva, mas é no intuito de que ele fique indesculpável diante de Alcha naquele dia. Porque, irmãos, o evangelho pregado para o trigo se derrete, ou seja, se quebranta, ele se curva diante de Alcha e recebe o evangelho. Mas o joio, ele fica cada vez mais duro. É igual a analogia do barro e da cera. A cera representa o trigo, representa a cevada, porque o trigo e a cevada, eles se curvam diante da vontade de Al, eles aceitam a vontade de Al. Muito embora que o trigo é um pouco mais duro para aceitar, mas ele acaba aceitando. Agora, o joio, quanto mais é pregado o evangelho para ele, os vasos de ira, no caso, representado pelo joio, mais duro ele fica. Mas tem que ser pregado o evangelho para ele.
Para que motivo? Por que motivo? Para que fiquem indesculpáveis diante de Allah naquele dia. Para que eles não possam dizer assim, como eu poderia ter aceitado as tuas leis, aceitado as tuas diretrizes, se ninguém me falou delas? Então eles teriam razão de questionar se o evangelho não fosse pregado para eles. É por isso que nós temos que pregar o evangelho também para o joio. E é por isso que nós não podemos arrancar o joio. Tem que deixar ele crescer junto até o fim. Porque se tu arranca o joio e ele não cresce junto, ele não vai poder ouvir o evangelho como tem que ouvir. O evangelho, irmão, tem que ser pregado a toda criatura. E Alcha não diz a exceção ao joio. Até porque a gente não tem condições de identificar quem é trigo e quem é joio. Não está escrito na testa de ninguém, irmãos. Eu sou trigo ou eu sou joio. Então, é nesse sentido. É nesse sentido aí. E o jejum não é para trazer qualquer favor de algo para nós, não, irmãos. O jejum é para confirmar. É para confirmar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Al. É evidente que quando nós jejuamos também, nós também damos um descanso para nossos órgãos, né? Um descanso necessário, porque já pensou essa máquina trabalhando, fígado, rim, coração, pulmão, todo o sistema digestivo trabalhando sem parar, sem ter um descanso. Até a Terra, irmãos, ela, a cada 6 anos, ela tem que ter um descanso por um, trabalha 6 com ela e ela descansa 1 ano. Mesma coisa somos nós, irmãos, com o nosso corpo. O certo do nosso corpo, irmãos, é que nós jejuássemos pelo menos 1 vez por semana, para dar um descanso. Para dar um descanso, irmãos, ao nosso corpo, aos nossos órgãos, para ajudar o nosso organismo a jogar as toxinas para fora. Aí, e de preferência, que esse jejum deveria ser feito no Shabat. Por exemplo, eu paro todo o Shabat, trabalho de domingo a sexta aqui na nossa oficina. No Shabat eu paro. Então, jejuar no Shabat é uma saída perfeita, porque você já está no seu descanso. Não vai precisar de força de alimentação para operar nas ferramentas, nas máquinas. Então, o certo é 1 vez por semana, jejuar 1 vez por semana. Isso é o certo. Mas não é para mover a mão de algo. Não é para abrir porta ou fechar porta. Não, irmãos. É para provar para nós mesmos que nem só de pão vive o homem. E nós precisamos dessa estrutura, dessa conjuntura. Nós precisamos, irmãos. Precisamos fazer isso. E o certo é 1 vez por semana. Para quê? Para dar descanso ao nosso organismo e renovar, né? Quando terminar o jejum do Shabat, que você passar por 6 dias fazendo uso dos alimentos que Ial colocou para nós, aí no Shabat, jejuar, porque no Shabat eu já paro na oficina. Então, nada mal jejuar no Shabat. Por quê? Porque eu estou descansando do trabalho físico, do trabalho que meu corpo faz por fora, e descansando os meus órgãos do que eles fazem no processo da alimentação. Por isso seria bom jejuar 1 vez por semana. Mas, preste atenção, irmãos, dentro de uma estrutura correta. Não é quando terminar o jejum, você se empaturrar de comida. Não. Quando terminar o jejum, aí você está com fome, é normal, mas se alimentar. Mas não se alimentar com glutonaria, se alimentar normal.
Entende? Então, o jejum, a finalidade dele, o jejum, irmão, a finalidade dele não é mover o braço de Yahweh em nosso favor. E Yahweh já move o braço dele em nosso favor pelo amor que ele tem a nós. Não vamos tirar o mérito de Yahweh, não, irmão, nem de Yahusha. Ultrajar o sangue da aliança, irmãos, é a gente buscar qualquer mérito para alcançar qualquer coisa. Ou seja, o reino é alcançado pela violência. Mas é violência contra os outros? É a violência contra o seu irmão ou é a violência contra você mesmo? Mas o reino, não a salvação, porque a salvação já está garantida. Mas o reino, o reinar com Yahweh, o reinar com Yahusha, isso é alcançado por violência. E nós temos que ser violentos conosco mesmo, com nós mesmos. Você tem que ser violento com você mesmo. Você tem que ponderar nas coisas que você vai fazer, nas coisas que você vai falar. Vocês observem, irmãos, quando aqui eu repreendo, admoesto, exorto, procuro fazer isso, irmão, sempre no intuito de trazer a pessoa para a verdade, trazer a pessoa para aquilo que a realidade das Escrituras nos mostra. Quando eu digo aqui, irmãos, quando eu digo aqui que nós temos que obedecer a Yahweh, obedecer a Yahusha, que é o nosso irmão mais velho, eu não estou brincando, irmãos. Quando eu digo aqui, irmãos, quando eu falo aqui que esse canal, nossas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, lá no grupo Yahushalayim no Zap, Yahushalayim no Facebook, quando eu digo que o nosso grupo, irmão, não é o clube da Luluzinha, eu não quero aqui ofender ninguém, não. Eu estou dizendo que o nosso grupo, você tem liberdade de expressão. Você pode falar do assunto que você quiser, desde que esse assunto que você vai falar, não traga palavra de baixo calão e que seja com temor e tremor, com respeito. Nos nossos grupos, irmão, pessoas postam as coisas delas, postam até o serviço delas, oferece para nós nos nossos grupos o serviço dela, faz propaganda do serviço dela dentro do nosso grupo, sem problema algum, irmãos. Quem sabe algum Yaldim pode estar precisando de um serviço que às vezes é oferecido dentro do nosso grupo. Eu não esquento a minha cabeça com pessoas que vêm falar de assuntos que não seja concernente ao arcabouço espiritual. Não, nem mesmo, irmão, quando uma pessoa postou no grupo Yahushalayim no Facebook e no Mensagem também, postou pornografia, eu só fiz avisar os irmãos e falar com Yahusha, olha, eu sou um administrador secundário, o dono aqui é tu, meu pai. É você, meu irmão mais velho. Então, eu não vou excluir ninguém e nem tampouco advertir, porque tanto a exclusão como a advertência, Yahweh dos exércitos é poderoso para excluir e advertir. E ele adverte muito melhor do que nós, irmãos. Ele vai no íntimo, vai aonde eu não consigo ir. Vai aonde você não consegue ir. Eu só sei que a pessoa nunca mais postou pornografia, nunca mais vi a pessoa lá dentro no Facebook e no Mensagem. Nunca mais, irmãos. Precisei excluir ela? Não, eu só levei a Yahweh. E nem precisava levar. Porque ele viu antes da pessoa postar o que seja, o que for, antes de falar o que for nas nossas redes sociais, que é administrada secundariamente por nós, ele
já vê, irmão, ele sabe qual é a intenção da pessoa antes dela colocar em prática. Por isso eu digo que nós temos que aprender toda a estrutura do verdadeiro jejum. Porque o verdadeiro jejum, irmãos, ele é fantástico. Eu quero convidar vocês agora, nós vamos abrir a palavra de Yahweh no livro de Esté, capítulo 4, verso 16. Vamos falar do jejum de Esté. Vamos ver se Esté fez jejum para mover a mão de Yahweh para aquela causa. Vamos ver se o texto vai dizer que o jejum de Esté foi para mover a mão de Yahweh a respeito de alguma causa. Esté, cadê Esté? Esté está aqui. Esté. E o que tá vendo, Paulo? Você não tá enxergando, a letra tá muito pequenininha. De Yahshua Mashiach. Que isso, Paulo? Tô vendo aqui Gênesis, Êxodo, cadê aqui Esté? Está repreendido em nome de Yahshua Mashiach. Está repreendido, irmão. Não estou enxergando aqui. Não estou enxergando o livro de Esté aqui em cima. É antes aqui de Jó. Esté 4:16. Esté 4:16. Então vamos ver, irmãos, se Esté convocou um jejum para mover a mão de Yahweh. Vai, ajunta todos os Ialdim. Aqui está judeu, mas eu estou lendo Ialdim. Que se acharem em Suzã. E jejuai por mim, e não comas nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenou. Irmão, vocês podem me dizer aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, aonde está escrito que Esté fez o jejum para mover a mão de Yahweh em favor dela? Vocês podem dizer aqui, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler a respeito do jejum de Esté, dentro do texto está escrito que ela fez esse jejum para mover a mão de Yahweh, para abrir os caminhos para ele? Não, irmãos. Pelo contrário, ela não fez para mover a mão de Yahweh. E observe, irmãos, quando a gente faz jejum, nós somos orientados a lavar o rosto para que ninguém perceba que nós estamos jejuando ou que nós estamos afligindo o nosso corpo. Nós somos convidados a lavar o rosto. E o jejum de Esté, irmão, não foi para mover a mão de Yahweh dos exércitos. Ele não precisa que a gente jejue para que ele movimente a sua mão. Seria uma heresia crer dessa forma. Ou seja, se o jejum fosse para mover a mão de Yahweh em nosso favor, então a falta do jejum seria o motivo da trava da mão de Yahweh. Ou seja, você estaria ensinando que o não jejuar trava a mão de Yahweh. E alguém pode travar alguma coisa, pode travar o braço de Yahweh quando ele quer fazer alguma coisa, irmãos? O meu braço ainda está estendido. O braço de Yahweh está sempre estendido a nos ajudar, irmãos. E Yahweh não está com o braço encolhido para que a gente tenha que jejuar para que ele tenha o braço para nós.
a leitura, o entendimento a respeito do jejum está totalmente equivocado na mente de muitos, Yaldin. Se a gente jejua, se você crê que o jejum é para movimentar o braço de Al, então você está dizendo que o jejum prende o braço de Al. E a palavra nos ensina que Al está com o braço estendido. E Al é socorro presente na angústia, na aflição. E Al é socorro presente, irmãos. Essa que é a grande realidade dos fatos. E nós temos que aprender essas coisas. Deixar os meandros da idolatria, porque tem gente, irmão, que idolatra até sem perceber. E uma coisa dentro das Escrituras, irmão, eu nunca vi um profeta idolatrar o outro. Ou ter um determinado zelo que passa a ser até doentio. Passa a ser até um tapa-visão e um tapa-ouvido. Porque esse amigo que vos fala, há quanto tempo eu estou aqui falando, irmãos, a respeito das palavras de Al dos Exércitos? Há quanto tempo? E parece que eu estou falando no deserto. E quando aparece alguém para comentar, conforme lá o nosso irmão, lá no vídeo, o espírito de Romilson Ferreira, ele não se identificou, mas pelo e-mail eu suspeito que o nome dele seja Edson, porque o e-mail dele é @Edson alguma coisa. Vocês me desculpem, irmão, que o meu áudio aqui está estourando um pouquinho. Tomara que não estoure para vocês aí. Bem, nós vimos, irmãos, no jejum de Esther, algum trecho, alguma coisa que remeta que o jejum era para buscar o favor de Al? Não, irmãos, o jejum não era para buscar o favor de Al. Em lugar nenhum, irmão, a Bíblia ensina que o jejum é para buscar o favor de Al. O jejum, irmãos, é para mostrar que nem só de pão a gente vive. Nem só de pão vive o homem. Lembra da resposta de Alcha para Satanás? Está escrito, transforma essas pedras em pães. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Al. Está dando para você captar qual é a finalidade do jejum? Nesse vídeo, você está aprendendo alguma coisa? O Ruach Kadosh está falando no teu coração, o teu coração está ardendo para essa verdade que jamais eu vi ninguém ensinar, nem mesmo dentro de Laodiceia. E dentro agora de Filadélfia, eu também nem vi ninguém ensinar o que agora esse amigo que vos fala está trazendo aqui para vocês. O jejum, irmãos, a finalidade dele não é para mover a mão de Al. Porque se tiver uma porta fechada na sua vida, não é o jejum que vai abrir. Porque Yahshua disse, eu sou o que fecho, ninguém abre, e abro e ninguém fecha. Ninguém é ninguém, irmãos. Se tiver uma porta fechada na sua vida, é Yahweh dos Exércitos, é Yahshua que vai abrir essa porta para você. Não é o jejum que você faz ou deixa de fazer. O jejum não é, a finalidade dele não é, irmãos, para mover os braços de Yahweh em nosso favor. A finalidade do jejum não é para matar as obras da carne. Esther jejuou aí para matar as obras da carne, irmão? Não. Esther jejuou porque no jejum que ela convocou para fazer, ela estava dizendo, eu sou totalmente dependente de Yahweh, eu dependo de Yahweh. Eu não dependo de comida que eu como e nem da vida desse corpo, porque se tiver de perecer, pereci. Lembra? Para se apresentar na presença do rei, se não fosse chamada e o rei abaixasse o cedro, era, ó. Olha o que ela fala no texto. Se perecer, pereci. E quando ela convoca o jejum, ela está dizendo que ela é totalmente dependente de Al. Quando você jejua, você está dizendo para você mesmo e para quem está à sua volta que você é totalmente dependente de Al. Que
que nem mesmo a sua vida e tão pouca comida que você come é mais importante do que obedecer a Yahweh. A finalidade do jejum, irmãos, não é matar as obras da carne, porque as obras da carne, a gente mata ela andando no espírito, não é jejuando. Não é jejuando que a gente mata as obras da carne, não, irmão. Até porque, se você ficar sem comer, decidir, não vou comer mais, nem vou beber mais, o que vai acontecer? Vai morrer. E você não vai matar a obra de carne nenhuma, você vai matar a carne em si. Vocês estão entendendo, meu irmão? Qual é a profundidade, a largura, a altura dessas coisas que esse amigo que vos fala está trazendo aqui em nome de Yahshua Mashiach? O jejum, irmão, não move o braço de Yahweh em nosso favor. O jejum, irmãos, ele serve para nós como uma prova de que nem só de pão nós vivemos. Serve para nós que nem mesmo a nossa própria vida é mais valiosa do que a vontade de Yahweh. Era isso que Eva era para ter feito. No contexto de comida lá do Éden, e ela pegou o único 0,1% daquilo que não podia mexer, ela mexeu. E Satã, então, a levou à queda e, consequentemente, ela ofereceu o fruto para Adão e Adão comeu. E Yahshua, no contexto totalmente ao contrário, irmão. No deserto, sem nada, sem comida e sem água. E depois de 40 dias, irmão, lógico teve fome. Então o diabo se apresenta para ele. E vem com um monte de tentações. E ele então afirma, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahweh dos exércitos, da boca do Criador. Estão tendo alguma dificuldade, irmãos, em entender essa mensagem? Coloca aí nos comentários. Coloca aí as suas indagações, os seus questionamentos, na medida do possível. Na medida que ao me conceder responder pelo Ruach Kadosh dele, estarei respondendo a vocês. Lembre-se, irmãos, o jejum não é para mover a mão de Yahweh em nosso favor, porque senão, aonde ficaria a bondade dele? Aonde ficaria o favor imerecido? Se você jejua, vai jejuar. Se você faz o jejum para abrir porta, então não foi Yahweh que abriu a porta para você, foi o seu jejum. Então os méritos é do seu jejum, não é de Yahweh. Está entendendo, irmão? As escrituras em lugar nenhum nos ensinam essas coisas. Como eu disse aqui, irmãos, nós devemos jejuar pelo menos uma vez na semana. Não para mover o braço de Yahweh, mas para o nosso próprio bem. Para dar descanso ao nosso corpo, aos nossos órgãos. Há quanto tempo a sua barriga não ronca? Ei, irmão, quando a nossa barriga ronca, fica ali roncando, ela está te agradecendo. É como se o seu estômago estivesse descansando. E então ele está roncando, a barriga roncando, é o seu estômago, o seu sistema digestivo descansando, tirando uma soneca, te agradecendo. E quando ele está assim roncando, irmão, porque não tem nada dentro dele, quando a gente come alguma coisa, acaba o ronco. Aí desperta o nosso sistema digestivo. Você não escuta mais aquele... Quando está assim, o nosso organismo, irmão, está descansando. Não tem ali o ronco do sistema digestivo do nosso estômago. Não tinha uma palavra melhor, irmãos, para colocar pelo aquele barulho que o nosso estômago faz. Esse barulho assim. Não tinha uma palavra melhor. O estômago roncar. Está roncando por que ele está roncando? Está dormindo, irmão, está descansando, não tem nada lá dentro dele. Você observa que quando a gente come alguma coisa, uma banana que seja, para o ronco, porque ele vai ter que trabalhar para poder tirar os nutrientes daquela banana, daquela comida que a gente comeu.
Mas quando ele está roncando, ele está descansando, irmãos. E fazer isso uma vez por semana é benefício para o nosso corpo físico. Agora, matar as obras da carne, irmão, andar, é nos ensinado, é nos instruído a andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? É fazendo a vontade de Al. Fazendo a vontade de Al, você mata as obras da carne. Essa que é a grande realidade dos fatos. Essa que é a grande realidade dos fatos, meus irmãos. E nós precisamos estar atentos a essa estrutura de coisa. Está entendendo? O jejum nada tem a ver, irmãos, com mérito. Agora, o jejum mesmo que agrada a Yahweh, que é feito não pela abstinência de alimento. O jejum que agrada a Yahweh, irmãos, ele não é feito pela abstinência de alimento, mas pelo contexto de que nós agora vamos ler aqui, ó. Ishaiah 58. Ishaiah 58. Eu não podia terminar a mensagem sem ler esse texto com os irmãos. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deixa eu dar só uma paradinha aqui, depois eu vou continuar, irmãos, com o restante da leitura. E ele está dizendo aqui que nós temos que anunciar ao povo dele a transgressão dele. Quem é que está transgredindo, irmãos? É o povo lá de Satanás? É o povo de Al? Com algumas coisas que eles fazem, e fazem porque não vigiam. Por exemplo, como eu falei aqui, irmãos, de redes sociais que exclui irmãos, eu estou anunciando a transgressão de quem está fazendo isso. E não interessa se é o irmão que você ama, que você tem um carinho, um apreço muito grande, que chega quase a ser uma idolatria. Irmãos, se Yahshua disse que não é nosso o trabalho de excluir pessoas, de arrancar pessoas de nossas redes sociais, de nosso convívio, por que existe ainda? Por que tem ialdins com canais, grupos, redes sociais que não tolera, não tem a capacidade de deixar o irmão se expressar? Por que tem prazer em excluir um irmão que não está de acordo com aquilo que você acredita? Por que você vai depressa a excluir o irmão que não acredita como você? Toma cuidado, porque ao fazer isso, você não está obedecendo uma voz de Yahshua. E Yahshua disse que a gente não deve excluir, irmãos. A gente deve deixar o joio crescer junto com o trigo até o fim. Eu quis dar essa ênfase, porque é exatamente o que o texto de Isaías 58:1 pede para nós fazermos. Ele pede, irmãos, para nós, ó, clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó os seus pecados. É o meu trabalho, irmãos. Eu não posso me esquivar de anunciar os pecados de meus irmãos e tomar todo cuidado para que eu não esteja incluído neles. Não adianta eu aqui repreender vocês e chegar lá nas nossas redes sociais, lá no Yahshalaim, e começar a excluir pessoas de lá, começar a silenciar pessoas. Se eu estou pregando aqui contra quem faz isso, agora eu vou chegar e eu mesmo vou fazer a mesma coisa? Nunca. Todavia me procuram, agora aqui, ó, todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos. As pessoas tomam prazer em saber os caminhos. Como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Criador. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem ao Criador. Tem prazer em se chegarem ao Criador dizendo: por que jejuamos? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso?
Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Tá vendo? Jejuar procurando o próprio contentamento. Não é jejuar para poder dizer que é totalmente dependente de algo, mas jejum procurando o seu contentamento, procurando alguma coisa. O motivo de jejuar, irmão, a gente não pode jejuar procurando e buscando alguma coisa. Nós temos que jejuar confirmando o que Al disse, que Al já disse, que nem só de pão viverá o homem. Esse deve ser o nosso motivo de jejuar, para confirmarmos na nossa existência, na nossa vida, que nós somos totalmente dependentes de Al, totalmente dependente de Alcha, que nem mesmo a nossa vida tem valor quando está em jogo a obediência a Yahweh dos exércitos, a obediência a Yahshua Mashiach. Porque se Yahshua Mashiach diz que não é para excluir e você exclui, não adianta o jejum que você faz, você não obedece. Eis que para contendas e debates jejuais, tá vendo? Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com um punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto, tá vendo? Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto, irmão. As pessoas jejuam para fazer ouvir a voz dela no alto, e não é isso que eu quero. E eu não quero esse tipo de jejum, irmãos. Você jejuar para Yahweh abrir as portas do trabalho para você, para Yahweh fazer o que você quer, fazer o que você espera. Não, irmãos, aqui, ó, eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com um punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ele está dizendo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Olha que Yahweh está perguntando, é esse aí o jejum que eu queria? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível a Yahweh? Porventura não é este, agora Yahweh está falando aqui para nós, porventura não é este o jejum que escolhi? Que saltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Verso 7. Mas antes de ver o verso 7, nós vamos deliberar aqui o verso 6. Deixa eu voltar aqui nele, ó. Porventura não é este o jejum que escolhi, que saltes a ligadura da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. O sistema nos oprime o tempo todo. Vocês já viram o que aconteceu com os canais que pregava sobre terra plana? O que aconteceu com eles, irmãos? Vocês já viram o que aconteceu com os canais que pregavam sobre terra plana? O sistema baniu todos eles, praticamente todos eles. Tem uns poucos aí ainda que resistem. Mas o sistema baniu quase todos eles, irmãos. Por quê? Por que o sistema baniu? É porque eles estavam pregando mentira, irmãos? É porque o sistema não suporta a verdade. Abre os olhos, irmãos. Se o sistema banir os canais dos terraplanistas e os canais dos globalistas estão indo de vento e popa, cada dia mais adepto, cada dia mais ênfase, o YouTube não cansa de apresentar vídeo sobre os globalistas, sobre a bola giratória molhada que gira 1.600 km por hora. Agora chega um irmão nas nossas redes sociais que descobriu o modelo da Terra, o verdadeiro modelo da Terra, a Terra plana. E agora o irmão chega todo feliz para poder dividir e buscar mais conselho, mais luz, mais sabedoria a respeito dessa estrutura que ele acaba de descobrir, a Terra plana, que está dentro da Bíblia, irmão. Só não vê quem não quer. A Bíblia não fala de uma terra esférica rodando a 1.600 km por hora. A Bíblia fala de uma terra firme, parada, que não vacila. E fala do sol, a lua e as estrelas
fazendo os movimentos, se movimentando. Aí você exclui seu irmão lá da sua rede social, não quer nem ouvir o assunto, porque vocês estão limitados a 4 pilares. Repito, não sou contra nenhum deles, não sou contra, porque eu pratico a imersão, o partir do pão, a oração e o jejum. Não sou contra nenhum desses 4 pilares. Mas em certas redes, você é limitado a esses 4 pilares. E você, quando chega falando de outra coisa que não seja dentro desses 4 pilares, você, às vezes, é até ridicularizado, é excluído igual eu fui. Essa é a grande realidade dos fatos, meu irmão. Eu não estou aqui para causar divisão no corpo do Mashiach, não. Eu estou aqui, irmãos, para ser o instrumento da sacudidura, porque o Mashiach, ele vai fazer uma sacudidura. Ele vai fazer uma sacudidura, meu irmão. E eu aqui não estou com o intuito de dividir o corpo do Mashiach, porque se eu estivesse pregando heresia, pregando mentira, poderia estar causando divisão no corpo do Mashiach. Mas eu aqui, irmão, estou trazendo um alimento que Yahshua Mashiach traz para mim, eu trago para vocês. Eu sou o profeta dele. Vocês têm que ter pelo menos um pouco de temor. Quando for falar alguma coisa contra o profeta de Yahshua. E eu não sou profeta de Yahshua porque eu escolhi, porque eu quis ser, não, irmão. É porque eles me escolheram. O pai e o filho. Antes mesmo de eu entrar no útero da minha mãe, eles me escolheram. E a minha mãe nunca se contaminou com denominação nenhuma. Ela nunca participou de denominação nenhuma. Nunca. Mas agora em setembro, porque é quando a minha tia vem dos Estados Unidos, ela vai passar pela imersão, porque ela entendeu que Filadélfia é a igreja limpa, pura de Yahweh. A igreja limpa, pura de Yahshua Mashiach, aonde ele é o cabeça, nós a sua noiva, o pai o cabeça de Yahweh. E também meu irmão, eles querem fazer juntos. É assim que a minha tia aterrissar aqui no Brasil, que ela estiver aqui na região dos lagos, ela vem para a região dos lagos, ela fica aqui na minha mãe. Então elas vão ser imergidas. Agora falando, irmãos, do que nós acabamos de ler em Ishaiah 58:6, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltasse as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Irmãos, eu já recebi aqui, irmão, no nosso canal, nas nossas redes sociais, irmão que veio, irmãos que vieram de uma exclusão lá do grupo Atalaia de Al, porque eles quiseram falar sobre terra plana e lá não é possível falar sobre terra plana. Como eu disse, lá só fala dos 4 pilares. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua nudez? Ou melhor, não te esconda da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória de Yahweh será a tua retaguarda. Então, deixa eu botar aqui para você e para mim. Então clamarás e Yahweh te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E Yahweh te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam.
Os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Aqui, irmãos, o que eu falo, ó. Se desviares do teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o Shabat deleitoso, e santo dia de Ial, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás em Ial, no Ial, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca de Ial o disse. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aprenderam qual é a verdadeira finalidade do jejum? Finalidade do jejum, irmão, não é passar fome para mover o braço de Ial. A finalidade do jejum, irmãos, é de fato, realmente, nós vivermos na dependência de Ial. Nem mesmo a nossa vida tem que estar acima da obediência a Ial. Você, meu irmão, e agora eu posso falar aqui, mandar esse recado para o grupo Atalaia de Ial no Zap, porque foi de lá que eu fui excluído, e sem causa, apenas porque os irmãos que administram lá, principalmente o irmão Lucas Ferreira, disse que nossas mensagens são estranhas. E eu até acredito que possa ser estranha para eles mesmo, porque não está no crescimento que esse amigo que vos fala, e outros que aqui também nos ajudam nesse canal. Não está no crescimento, não conhece, não chegou ainda à estatura. Por isso nossas mensagens, e especialmente, não sei para outros, mas do irmão Lucas eu posso falar. O irmão Lucas Ferreira disse que os ensinos que esse amigo que vos fala aqui traz são ensinos estranhos. Eu até acredito que possa ser estranho para ele. Não cresceu ainda para entender as coisas que nós falamos aqui. Mas há de crescer, irmão. Se não crescer agora, vai crescer mais tarde. Porque eu acredito que ele é um Ialdim, eu acredito que ele é um eleito, não está na testa dele, mas é uma crença pessoal minha. Tá? Posso até me enganar. Isso é normal. Mas para mim ele é um eleito. Ele é um eleito, irmão. Senão não ia estar invocando o nome de Ial. Muito também sabemos que nem todo que diz mestre, mestre, herdará o reino, não. Entendeu? Mas eu acredito sim que o nosso irmão Lucas Ferreira seja um eleito. E por isso eu quero dizer para ele, irmão, rever o seu conceito. Medite no que Yahshua nos ensina a respeito de excluir pessoas, irmão. Rever o seu conceito. E esse conselho eu dou não só para o irmão Lucas, mas para todos aqueles que fazem parte do grupo Atalaia de Ial. Principalmente aqueles que têm o poder de excluir, de silenciar. Aqui, irmãos, eu até tenho esse poder, mas jamais vou exercê-lo. Se Ial não exercer, eu mesmo não exercerei. A menos que Ial diz, ó, meu filho, a menos que ele fala para mim, eu posso eu mesmo fazer esse processo de excluir. Mas nesse caso eu quero que você faça. E eu tenho que entender se é vontade de Ial ou não, se é a voz de Ial ou não. Entendeu, irmão? Eu não vou fazer, porque Ial não vai mandar jamais eu excluir alguém quando ele disse que não é para excluir, que é para deixar crescer junto. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Entendeu, meus irmãos? Entenderam, minhas irmãs? O que nós estamos pregando aqui? Então, tem alguma dúvida sobre a finalidade do jejum? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm como provar para mim que a finalidade do jejum é mover os braços de Ial? Nunca, em lugar nenhum das escrituras, irmãos. As escrituras nos ensinam que o jejum é para matar a obra da carne, porque o que mata a obra da carne não é jejuar, é andar no Espírito. Só podemos matar a obra da carne se andarmos no Espírito.
você for jejuar esperando, através do jejum, matar a obra da carne, tu já está vivendo na carne. Tu não está vivendo no Espírito, porque você não entendeu que quem vive no Espírito vive na dependência e no favor imerecido de Yahweh dos Exércitos. Ou seja, se você conseguisse, se alguém fosse capaz de conseguir, jejuando, matar as obras da carne, meu irmão, não haveria exclusão nos grupos Atalaia de Yahweh. Porque, irmão, excluir pessoas é obra da carne, não é obra do Espírito. Não é obra do Espírito de excluir pessoas, não, irmão. É obra da carne, você está na carne. Porque você não está obedecendo Yahshua. Yahshua disse que não é para excluir. Yahshua disse que não é para arrancar o joio, ele precisa estar até na hora da colheita. Está vendo? Como é que o jejum não é para matar a obra da carne? O que mata a obra da carne, irmão, não é jejuar, mas o andar no Espírito é o que mata a obra da carne. Que Yahweh dos Exércitos nos abençoe, que Ele faça que nós cresçamos rica e abundantemente no conhecimento dEle, sob a liderança espiritual de Yahshua Mashiach, que Ele traga para nós tudo aquilo que nós precisamos e faça de nós aquilo que Ele quer que sejamos. Que Yahweh, de fato e de verdade, seja o nosso escudo, seja tudo aquilo que nós precisamos para viver aqui. Yahweh seja a nossa dependência. Yahweh seja o nosso, vamos dizer, o nosso vício. Vamos falar assim. O que é vício? É uma coisa que as pessoas não ficam sem. Yahweh seja para nós, irmãos, a nossa dependência. Não tem os dependentes químicos? Yahweh seja para nós a nossa dependência espiritual. E se assim Ele for, em nome de Yahshua Mashiach, seremos mais do que vencedores. Que, de fato e de verdade, que Ele nos cubra com a sua benevolência. Em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.